Oi, 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 amores! Tudo bem com vocês? Eu acho que está todo mundo tranquilo, descansado. Afinal de contas, a gente está vindo aí de um recesso, de um feriado, então deu para todo mundo, pelo menos, dormir um pouquinho até mais tarde. Deu para todo mundo dar aquela respirada neste mês aí de outubro, que é um mês puxadinho, bem calorento também, né? Vamos lá, então. Essa semana a gente tem aula gravada somente. E a gente realmente vai trabalhar aí com exercícios, como eu tinha dito a vocês na última aula, ok? Então, pega o caderninho, põe aí do lado. Aconselho vocês a fazerem pausas durante o vídeo. Eu vou projetar aqui a questão, resolve a questão e depois, aí faz a pausa, né? Vê a questão, faz a pausa, resolve a questão, depois veja a explicação da correção. Que aí qualquer situação de dúvida na nossa aula ao vivo, ou então por e-mail, ou por mensagem, vocês podem tirar comigo, ok? Vamos lá, então? Na última semana a gente falou sobre aposto e vocativo, né? Então, exercícios de aposto e vocativo aqui para vocês. Deixa eu puxar o vídeo para cá para facilitar um pouquinho. Gente, quem dera estar numa praia dessa aqui, ó, Fernando de Noronha, sendo rica, né? Sendo fina, elegante, quem dera. Se eu tirar o filtro, vai estar o mesmo quartinho, gente, o mesmo quartinho de sempre. Mas vamos lá, vamos sonhando que em breve, quem sabe, né? Não esteja numa praia como essa. Então, olha só, amores, exercício de hoje é todo voltado para aposto e vocativo. Só relembrando alguns pontos importantes em relação a essas duas funções sintáticas. O aposto ele tem uma importância muito significativa na questão semântica. Ele pode ser considerado um termo acessório, sim, para a sintaxe. No entanto, semanticamente, ele é extremamente importante dentro da construção do texto. Ele traz aí um esclarecimento, uma explicação, uma enumeração de algo que foi mencionado anteriormente. Então, eu gosto de falar que ele, assim, de forma muito elegante, ele deixa o texto com brilho, ele deixa o texto o mais esclarecedor possível para o interlocutor. O vocativo, como nós falamos também na última aula, é um termo assim isolado na oração. É um termo que a gente ele não está nem presente no sujeito nem no predicado. Ele é um termo totalmente alheio à construção de uma oração comum. E ele vem exatamente daquele verbo evocare do latim. Então ele é o chamamento. Então ele é o chamar. Vocativo não é igual a sujeito. Lembrem-se que Titia falou bastante sobre isso. Vocativo não é igual a sujeito, ok? Ah, mas pode ter uma referência do meu vocativo ser semanticamente relacionado ao sujeito? Sim, mas sintaticamente vocativo é vocativo, sujeito é sujeito, ok? Vamos lá então? Vamos seguir aqui. Nossa, mexe o videozinho de novo. Amores, vamos lá. O vocativo, por ser um termo, por ser de um termo por meio do qual o falante chama, ou pelo nome, ou pelo apelido, ou por uma característica, a pessoa que se dirige, pode indicar se essa relação entre ele e o interlocutor é de respeito, afetividade, desprezo, ironia. Ou seja, aqui é uma questão para a gente analisar o papel semântico do vocativo aí dentro de um texto, a intencionalidade discursiva do vocativo em vários contextos, ok? Então, dependendo de como eu uso o meu vocativo, ele pode trazer uma ideia de afetividade, pode trazer uma ideia de ironia, pode trazer uma ideia de respeito, então depende muito, ok? Então, nos itens a seguir, identifique qual é essa intenção discursiva e evidenciada. Primeiro, identifique o vocativo, né? Vamos pensar assim. E aí, paizão, boa noite, beleza aí? Bom dia, ô reizinho da noite. São quase 4 horas da manhã. Isso são horas de chegar em casa? Eita, tomara que eu não escute isso nem tão cedo, meu Deus do céu. Gente, nesse item A nós temos dois vocativos. O primeiro vocativo está bem aqui, e aí, paizão, que demonstra o quê? Afetividade. E reizinho da noite
é uma ironia. Então, eu tenho aqui o filho tratando o pai com afetividade e o pai com a afetividade, mas com ironia, falando reizinho da noite, são quase 4 horas da manhã. O pai pegando o moleque no flagra lá, assim, chegando tarde pra caramba, né? Vamos ao item B. Eu não ofendi o senhor, não, seu canoeiro. Amores, a palavra Senhor pode sim ser um vocativo em algum momento. Lembrem-se daquele meme lá do "Ô senhora, senhora", tá? Ali é um vocativo. Agora, neste caso aqui, não é o vocativo. Aqui eu não ofendi o senhor, não. Então, na ideia aí de complementar o verbo, o nosso vocativo vai estar aqui, ó. Seu canoeiro, ok? Então, é nesse sentido. E esse seu canoeiro aí está com uma visão de respeito. Está usando a função dele, né, a profissão dele, mas com um olhar de respeito, ok? Item C. Você só esqueceu, meu amor, que eu sou mais bonita e muito mais rica que você. Então, queridinha, morda-se de inveja. Amores, se a gente fosse olhar essa frase somente pelo uso do meu amor ali no meio do caminho, a gente ia falar que era afetividade. Mas quando a gente olha essa frase inteira, você só se esqueceu, meu amor, que eu sou mais bonita e mais rica que você. Então, queridinha, morda-se de inveja. Esse daí tem um ar de ironia, de desprezo. Então, meu amor aqui, um desprezo bem grande, e queridinha, uma ironia bem forte aí, que não é querida, ok? Queridinha, e até o uso desse inha vem com uma pegada de ironia bem forte aí, ok? Percebam uma coisa, amores, só lembrando, todos os vocativos aí têm pontuação. Ah, mas aqui não é vírgula, aqui está como reticências. Sim, por conta de uma prosódia. O vocativo tem pausa, então assim, bom dia, ô reizinho da noite. São quase 4 horas da manhã. Então aí tem uma pausa, essa pausa modulada pela pontuação. Isso é típico do vocativo. O sujeito não se separa do seu predicado por meio de nenhum tipo de pontuação, tá bom? Fica ligado aí, galera. Daqui a pouquinho a gente vai sortear uns ingressos pro show. Amores, que tipo de sentimento, de relação tem entre o locutor e o interlocutor nessa? Tem muito mais uma cara assim de afetividade, de proximidade, de intimidade. Então, assim, esse galera aí tá trazendo um ar de proximidade, um afeto. Então, tem essas duas relaçõezinhas aí, tá? E o último, a gente tem aqui uma tirinha. Vejo um nobre companheiro, achou uma goiabada. Sim, e o distinto rapaz achou o queijo. Juntando os dois quitutes, pode fazer um saboroso sanduíche. Me dá goiabada, cretina. Me passa o queijo, bundão. Então, olha só, gente. Onde estão os vocativos aí? Cretina e bundão. E aqui se percebe o quê? Raiva. Se percebe? Desrespeito, não é respeito aqui. Então, me passa a goiabada cretina, então tem raiva nessa história. Me passa o queijo bundão, tem mais raiva ainda. Então, os dois aí estão numa situação de raiva, de desrespeito, ok? Vamos para a nossa próxima questão. A tira humorística abaixo já foi apresentada na unidade 11. Releia e assinale a afirmação incorreta em relação às falas de Agar e de Ed. Cara, esse carinha novo, o Gork, é o sujeito mais bobo que eu já conheci. Obrigado. Esse é todo bobão, né? A ideia do bobão com afeto ainda. Vamos lá, que ele me pede a relação incorreta, né? A afirmação incorreta aí. O vocativo empregado por Agar para falar diretamente com Ed evidencia que a relação de comunicação entre eles é informal. Essa é correta, gente. Cara, é bem típico da gente utilizar no dia a dia como informalidade. Cara, velho, sabe, velho, fiz uma parada errada. Cara, me dei mal, ok? O termo Gork esclarece esclarece para Ed quem é o carinha novo e funciona, portanto, como aposto.
Bonitinho, certinho aí, ok? Item equivocado aí, gente. Oh, pulei o C. Gente, estou perdida no espaço, né? Aquela coisa. Os termos esse carinha novo e Gork são semanticamente equivalentes. Sim, por isso que um funciona como aposto do outro. Então, um está esclarecendo o outro. O item B e o item C, se vocês colocassem como errado, teriam duas erradas, ok? Item D é o nosso gabarito. O termo sujeito mais bobo que eu conheci funciona como sujeito da oração. Amores, o sujeito da oração é esse carinha novo. É o sujeito mais bobo que eu já conheci, funciona como predicativo do sujeito, ok? Na fala de Ed, o termo obrigado funciona como predicativo do sujeito de uma oração que está quase toda elíptica. Eu fico muito obrigado por você pensar assim. Em tese, é uma oração, é um item correto, tá? A gente só não tem consciência mais cognitiva dessa relação aí. Eu fico muito grato por você pensar assim. Talvez seja a melhor transposição, tá bom? Então, o item equivocado aí é o item D de dado, porque o sujeito mais bobo que eu conheci funciona como predicativo do sujeito e não como sujeito da oração. Vamos lá, meus amores. Teatro corisco. O capitalismo mais reacionário, tragédia em um ato. Personagens, o patrão e o empregado. Época atual. Ato único, empregado. Patrão, eu queria lhe falar seriamente. Há 40 anos que trabalho na empresa e até hoje só cometi um erro. Patrão, está bem, meu filho, está bem. Mas de agora em diante, tome mais cuidado. Pano bem rápido. Fecha a cortina bem rápido. Então, assim, nem esperou, né? Nem esperou, assim, foi a ironia plena aí. Item A. Com que intenção, provavelmente, o empregado teria apresentado seu histórico profissional ao patrão? Amores, ele cita que ele está há 40 anos nessa empresa e que ele só cometeu um erro. Então, ele traz aí uma ideia de que ele é extremamente zeloso, que ele é um excelente empregado e que provavelmente ele vai pedir alguma coisa, pedir um aumento de salário, uma promoção, umas férias, alguma coisa assim. Então, olha, tem 40 anos que eu trabalho aqui, eu só tive um erro. 40 anos, cara, 365 dias por ano. Então, assim, o cara só teve um erro. Só que, dentro desse contexto, o humor da coisa aí se fecha exatamente porque o patrão vira e fala assim: ah, peraí, então que não aconteça mais. Então já cortou a relação com o empregado nesse sentido, para que o empregado nem reivindique nada, nem peça nada. Mas aí eu já estou pulando para o item C, desculpa. Item B. Transcreva os vocativos empregados pelos dois personagens. No primeiro é patrão, no segundo é meu filho. Está até entre vírgulas aí, ok? Então é bem importante isso. E aí o mais interessante de pensar, o empregado denota aí um olhar realmente de respeito, de reverência, de submissão em relação ao chefe dele, né, ao patrão dele. Já o patrão, ao usar meu filho, já vem com uma falsa afetividade, com uma visão assim bem paternal falsa, com a ideia de uma chantagem emocional. A gente até coloca isso aí para vocês. Com base nesses vocativos, interprete a atitude de cada um dos personagens em relação ao seu interlocutor. O empregado se demonstra, né, como extremamente submisso, cordial, respeitoso. Já o patrão se coloca numa posição superior, paternal, de imposição, a ponto de chamar de meu filho. Você está hierarquicamente abaixo de mim, já que eu sou o patrão e você está com um filho aí. Então você me deve respeito, obediência e por aí vai indo. Então é essa relação que nós temos aí nesse uso de vocativo, puxando para cá, para não atrapalhar, em tese, atrapalhar menos, né? Item 4, questão 4. A experiência que comprovou a existência da partícula conhecida como bóson de Higgs, bóson de Higgs, eu acho que é isso, como se pronuncia, o bóson de Higgs, aí eu tenho que chamar os universitários para isso, teve ampla repercussão na imprensa de todo mundo.
pelo papel fundamental que tal partícula teria no funcionamento do universo. Leia o comentário abaixo, retirado de um texto jornalístico, e responda as questões A e B, ok? Por alguma razão, em língua portuguesa, convencionou-se traduzir o apelido do bóson, não sei, como partícula de Deus e não partícula Deus, que seria a forma correta. Olha a diferença aí, a retirada de uma preposição muda totalmente o sentido da palavra, né? Da expressão, melhor dizendo. Explique a diferença sintática que pode identificar entre essas duas expressões mencionadas dentro do texto, partícula de Deus e partícula Deus. Amores, essa é simples, mas cabe a gente pensar até na função sintática aí. Quando a gente coloca partícula de Deus, a locução de Deus determina, caracteriza o nome partícula. Traz até uma ideia de posse aí dentro desse contexto. Então, funciona como um adjunto adnominal. Diferente de partícula Deus. Partícula Deus, a gente tem um nome próprio aí que especifica. Se está especificando, vai funcionar como aposto especificativo. Então, além disso, semanticamente, quando eu falo partícula de Deus, eu tenho a ideia de posse. É uma partícula de posse de Deus. Agora, partícula Deus, não. É uma parte de Deus, vamos pensar assim. E aí se torna, de fato, um aposto especificativo. Item B. Explica a diferença de sentido entre uma e outra expressão em língua portuguesa. Foi até o que eu estava mencionando agora para vocês. A partícula de Deus significa partícula de origem divina, ou pertencente a Deus, de posse de Deus, proveniente de Deus. Nesse sentido, essa partícula foi criada por Deus. Deus está aqui, ele criou essa partícula, ele é dono dessa partícula. Diferente da partícula Deus, que é partícula que é Deus, que equivale a Deus, que é parte de Deus, ok? Então, tem uma diferença semântica bem interessante aí. Neste cartoon, observe com atenção os dois personagens e assinale a alternativa incorreta. De novo, outra para ser incorreta, tá bom? Já aprendi o autor do material crime. Agora falta o autor intelectual, um tal de salário mínimo. Amores, gabarito dessa questãozinha aí. Vamos lá. O trecho que a gente precisa pensar em especial é esse um tal salário mínimo, tá bom? Que está retomando aí autor intelectual. E o gabarito da questão é a letra E, ok? O que está errado aí? Na fala do personagem, a exclusão desse aposto, que é um tal salário mínimo, em nada alteraria o sentido de crítica social pretendido pelo autor do cartoon. Amores, eu comecei a explicação de aposto para vocês falando que, semanticamente, o aposto é extremamente importante dentro do texto. Nesse caso aqui, então, mais ainda. Já aprendi o autor material do crime, agora falta o autor intelectual. O autor material é o ser humaninho que está ali, ó. O ser que está ali com uma algema no braço do policial. Agora, o autor intelectual é o que fez esse ser humaninho ali que está preso roubar, por exemplo. E aí é um tal de salário mínimo que não dá para nada. Então, tá fazendo com que as pessoas roubem para poder garantir a sobrevivência. Então, ele coloca como autor intelectual um tal de salário mínimo. Esse um tal de salário mínimo especifica, deixa claro que as pessoas estão roubando porque o salário é muito baixo. E aí elas não estão conseguindo sobreviver. E este é o item que está equivocado. Sem esse um tal de salário mínimo, a gente não entenderia a crítica social desse cartoon. Então, sintaticamente, ele pode ser retirado do texto. Agora, semanticamente, o cartoon fica sem sentido. Ok? Então, por isso que a letra E é o gabarito da questão. Aqui a gente tem um fragmento do Quincas Borba, escrito pelo Machado de Assis, que é um escritor que vocês vão conhecer mais a fundo no ano que vem. E nós temos aqui um iniciozinho de um parágrafo. O termo arregalados funciona sintaticamente como adjunto adverbial, adjunto adnominal ou predicativo do sujeito. Justifique. Vamos atrás lá de arregalados dentro do texto, tá bom?
Que não importa a canoa nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanham arregalados. Amores, o que está arregalado? Os olhos de Rubião. E aí a gente tem um verbo significativo e, uma característica para o meu sujeito, que está como núcleo do sujeito ali. Então, eu tenho um predicativo do sujeito, ok? E é uma característica circunstancial, então, tanto que a relação entre eles de concordância está perfeita. Masculino plural, arregalados, masculino plural. Então, predicativo do sujeito. No trecho, ocorrem dois apostos. Transcreva-os. Uma canoa que ia passando, aposto de um outro assunto, e coração, aposto de ele. Vamos lá. Ele, coração, vai dizendo que uma vez que a mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não se casasse. Ele, coração, aqui ele é o coração vai dizendo que uma vez que a mana Piedade tinha que morrer, foi bom que não se casasse. Não é um vocativo aí, não. Não está conversando com o coração, não, gente. Esse ele está remetendo ao coração em si. O coração vai dizendo isso. E o outro está lá em cima, que a gente tem aqui um outro assunto, uma canoa que ia passando. Vamos atrás aqui. O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou o caminho. Buscou outro assunto. Que assunto era esse? Uma canoa que ia passando. Uma canoa que ia passando, qualquer coisa que ia acontecendo, para poder tirar do assunto que era o assunto do coração dele, o assunto do sentimento dele para a piedade. Item C. Qual dos dois apostos referidos em B não poderia ser excluído sob pena de causar um problema de sentido no trecho? Explique que problema seria esse. Amores, o segundo caso, porque esse ele poderia remeter a Rubião. Então, ele, Rubião, vai dizendo que uma vez que a mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não se casasse. E não é Rubião, gente, aqui nessa história, tá? É o coração aí no sentido da coisa. O coração é que vai dizendo isso, e não o Rubião, ok? Senão ia ter uma mudança de sentido pleno e uma mudança de função sintática também. Queridos, aqui a gente tem um fragmento do Érico Veríssimo, que é uma coletânea dele, que é o Continente, que é o tempo e o vento, melhor dizendo, né? Que tem o continente, a ilha e por aí vai. E, por sinal, se vocês quiserem dar uma olhada nessa obra, que é o Tempo e o Vento, tem inclusive um filme lindíssimo que tenta trazer um pouco da narrativa dessa escrita do Érico Veríssimo, que vai contar exatamente a história do Rio Grande do Sul, ali de uma parte em especial do Rio Grande do Sul. E conta a história do capitão, do coronel Ricardo Amaral, e, obviamente, de Bento Amaral, e também da história toda de algumas famílias tradicionais do Rio Grande do Sul. Então, vale a pena vocês darem uma olhada, ok? Um tal Capitão Rodrigo também aparece nessa história, que é bem interessante aí. Os Terra-Cambarás, que são os dois sobrenomes assim, muito fortes no Rio Grande do Sul, vêm com muita força na escrita desse romance histórico do Érico Veríssimo, que é O Tempo e o Vento. E é de uma poesia ímpar, vale a pena vocês assistirem pelo menos ao filme. Bibiana tinha um rosto redondo, olhos oblíquos e uma boca carnuda, em que o lado inferior era mais espesso que o superior. Havia em seus olhos, bem como na voz, qualquer coisa de noturno e aveludado. Os forasteiros que chegavam a Santa Fé e deitavam os olhos nela, ao saberem-na ainda solteira, exclamavam: mas que é que a rapaziada desta terra está fazendo? E então ouviam histórias. Bento Amaral, filho do coronel Ricardo Amaral, senhor dos melhores e mais vastos campos dos arredores do povoado, andava apaixonado pela menina. Tinha se declarado mais de uma vez, mas a moça não queria saber dele. Bibiana, nessa história, vai se casar com o capitão Rodrigo Cambará. E Bibiana é
descendente dos Terra, que, por sinal, ela é uma neta da Ana Terra, que é um livro lindíssimo do Érico Veríssimo. É um dos livros que eu li quando eu tinha 13 anos de idade e que, para mim, é uma das heroínas da narrativa brasileira, né, das histórias, dos romances brasileiros, é uma das heroínas mais belas que eu já vi. Então, é muito bonito ver a história desse livro. Então, vale a pena vocês lerem o Érico Veríssimo aí, Com o Tempo e o Vento. Explique por que na oração e então ouviam histórias, o verbo está flexionado no plural. Amores, simples, porque concorda com o sujeito elíptico, que é os forasteiros. Os forasteiros ouviam histórias, ok? Então, assim, está vinculado a isso que está na oração anterior, ok? Item B, o texto, por ser predominantemente descritivo, faz uso de intensa adjetivação, uso de intensos adjetivos. No primeiro parágrafo, por exemplo, 6 adjetivos caracterizam os aspectos faciais de Bibiana. Identifique esses adjetivos e explique se todos têm ou não a mesma função sintática. Redondo, oblíquo, carnudo, inferior e superior são adjuntos adnominais aí. Então, redondo, adjunto adnominal de rosto, oblíquo de olhos, carnudo de boca, lábio inferior, aí esse inferior para lábio, aí o superior também para lábio. Agora, espesso, por se ligar ao nome lábio, tem aí ainda subentendido um verbo de ligação, vai funcionar como predicativo do sujeito, que era mais espesso. Olha o verbinho aí de ligação bonitinho. Então, predicativo do sujeito. Item C. Indique a função sintática dos termos filho do coronel Ricardo Amaral e senhor dos melhores e mais vastos campos dos arredores do povoado. Depois, atentando para a carga semântica desses dois termos, explica a atitude da rapaziada dessa terra em relação a Bibiana. Filho do coronel Amaral, gente, é aposto de Bento Amaral. Bento Amaral, filho do coronel Ricardo Amaral. Senhor dos melhores e mais vastos campos ao redor do povoado. Esse senhor aí dos melhores e mais vastos campos ao redor do povoado já é aposto de Ricardo Amaral. Então, eu tenho 2 apostos aí, um juntinho do outro, para trazer para esclarecer quem é quem. Então, Bento Amaral é filho do coronel Ricardo Amaral, que é o mamamã da região, que é o cara mais rico da região. Simples assim. E, consequentemente, isso daí evidencia que o Bento Amaral era um cara muito poderoso e o fato dele estar apaixonado por Bibiana fazia com que todo mundo ao redor recuasse, porque já que ele é o filho do cara mais rico da região, por que eu, um réis mortal, vou dar em cima de Bibiana? Então, é basicamente isso. Então, aquelas relações de poder e a relação de consórcio que o casamento, durante muito tempo, teve aí como visão. Então, se você tem mais dinheiro, se você tem mais poder, você é um partidão. E aí a gente tem esse retrato bem típico aí do iniciozinho do século XX, na escrita dos romances de 1930 aqui no Brasil. Ok? Queridos, espero que tenha ficado tudo claro para vocês, espero que vocês tenham conseguido compreender tudo que eu tentei demonstrar, mas caso haja qualquer dúvida, caso haja qualquer situação, estamos juntos, podem perguntar, podem mandar e-mail, podem mandar mensagem, ok? Beijo grande no coração de vocês, até a semana que vem.